Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área. E é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na última prova. E a partir da análise da banca, a gente tentar entender, tentar compreender, dimensionar aí quais seriam os conhecimentos necessários para gabaritar geografia. Para quem não me conhece, me chamo Jéssica Fontes, sou professora de Geografia e Atualidades. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no meu @ do Instagram, Prof. Jéssica Fontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a gabaritarem, geografia, tá? Bem, gente, olhando aqui para essa primeira questão, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, de fato, ele pode pedir muitas coisas, tá? A geografia é uma matéria bastante extensa, a gente precisa dedicar-lhe uma atenção para estudar ela, e ele não vai pedir... eu já percebi bastante isso, né? Ele não vai pedir, essa banca não vai pedir coisas muito superficiais, tá? Quando ele fala principalmente de geografia física, ele vai querer que você entenda ali os conceitos, tá? As ideias por trás daqueles conceitos. É mais fácil ele pedir para vocês, por exemplo, um conceito de chuva, um conceito de massa, um conceito de vento, do que pedir, por exemplo, para vocês aplicarem aquilo, espacializarem aquilo, tá? Então é nesse quesito aí que a gente pode já ir trabalhando, a nossa revisão e trabalhando aí como que a gente pode construir nosso gabarito, tá bom? Bem, vamos ver aqui a primeira questão, trouxe a última prova, tá? A gente vai fazer, é bom até para mim fazer revisão, é uma banca que tende... a repetir questões, não a questão em si, mas a temática da questão. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma questão de clima. Então, provavelmente no ano que vem, na próxima prova, nesse ano, a gente vai ter novamente uma questão de clima, tá bom? E aí, a prova também, uma coisa que a gente vai conseguir perceber, a prova também, ela é bastante equilibrada em relação à geografia física e geografia humana, tá? Lembrando que a geografia, ela sim se divide, tá? Pode ser que algumas pessoas comecem a falar que existe ali a geografia ambiental, falando sobre o meio ambiente e os impactos ambientais, mas eu prefiro só dividir entre esses dois tópicos, geografia humana e geografia física. E no caso, quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente tá falando de geografia física, tá? As chuvas encontram-se desigualmente distribuídas no globo. Óbvio, que se encontram desigualmente distribuídas no globo. Até mesmo porque, para as chuvas acontecerem, a gente precisa de todo um sistema atmosférico ocorrendo equilibrado, tá? E aí, no caso, o sistema atmosférico, ele é composto ali por pressão, por temperatura, por umidade. E vão ter áreas que vão ter mais pressão, menos pressão, maior temperatura, menor temperatura, mais umidade, menos umidade. Por exemplo, a gente sabe que as áreas de alta pressão, elas são áreas dispersora de ventos, ok? Então, em áreas de alta pressão, eu tendo a ter menos ventos, porque ela está dispersando o vento, tendo a ter menos chuvas também, tá? Em compensação, áreas de baixa pressão, elas são concentradoras de ventos, Então aqui, enquanto eu tenho áreas de alta pressão, eu tenho dispersora, áreas de baixa pressão, eu tenho uma área de chegada de ventos. Então, por exemplo, áreas de baixa pressão são mais úmidas do que áreas de alta pressão comumente. Então, isso já vai gerar distribuição desigual de chuva. Por exemplo, áreas com maiores temperaturas, eu vou ter, por exemplo, maior evaporação dos oceanos. Se eu tenho maior evaporação dos oceanos, eu tenho mais umidade na atmosfera, eu tenho mais chuva, tá? E a umidade, ela tem a ver aqui, com chuvas, com precipitação. Então, por exemplo, lugares onde eu tenho a maritimidade muito forte, vai chover menos. Enquanto continentalidade for mais forte, vai chover menos, tá? Aqui vai chover mais, maritimidade, e continentalidade vai chover menos. E é claro, gente, que eu só falei aqui para vocês elementos, mas eu vou ter diversos fatores climáticos que também vão ser responsáveis por chuva ou não.
Por exemplo, a gente tem relevo, vegetação, correntes marítmicas, massas de ar, correntes marítmicas, massas de ar, continentalidade e maritimidade, são fatores climáticos, né? Massas de ar, altitude, latitude. Todos esses que eu aqui falei para vocês, eles são fatores climáticos e eles também vão proporcionar umidade ou não em certos lugares, tá? Por exemplo, correntes marítmicas. Se eu tenho correntes quentes, eu tenho maior evaporação. Se eu tenho correntes frias, eu tenho menor evaporação. Por exemplo, ali a corrente de Humboldt, que fica na costa do Chile, na costa da América do Sul, né, na costa ocidental da América do Sul, é uma corrente muito fria. E ele, por sinal, é um dos grandes responsáveis pela aridez do deserto do Atacama. O deserto do Atacama, ele é um dos desertos mais áridos do mundo, exatamente porque eu tenho baixa precipitação, eu tenho baixa umidade na atmosfera, causada por uma evaporação baixíssima, já que eu tenho uma corrente muito fria, tá? Então, as chuvas encontram-se desigualmente distribuídas no globo. No sentido das longitudes, observa-se uma oposição entre as costas ocidentais e orientais dos continentes. Então, aí ele está falando aqui, ó, em relação às longitudes, observa-se uma oposição entre as costas ocidentais e orientais dos continentes. Ou seja, em certas partes orientais podem chover mais ou menos do que as ocidentais. Nas baixas latitudes, as primeiras são habitualmente pouco chuvosas, ocorrendo o inverso nas orientais, ao passo que nas latitudes altas e médias verificasse o oposto. Isso se repete simetricamente em todos os continentes, aparecendo de forma mais nítida no hemisfério sul. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para poder ficar mais fácil. Vamos pegar aqui a América do Sul, né? Gente, finge que a professora desenha bem, tá? Vou pegar aqui a América do Sul para vocês. Ele tá falando pra gente, vamos pegar aqui as baixas latitudes. Nas baixas latitudes, aqui ó, baixas latitudes próximo da linha do Equador, as primeiras são habitualmente pouco chuvosas. Então ele está falando que a costa ocidental, ou seja, essa parte aqui, ela é menos chuvosa. Acabei de dar um exemplo aqui para vocês da corrente de Humboldt, né? Ocorrendo o inverso nas orientais. Então ele está falando que aqui é mais chuvoso. Então aqui é menos chuvoso, aqui é mais chuvoso. Ocorrendo o inverso nas orientais, ao passo que nas latitudes altas e médias verificasse o oposto. Então aqui eu estou trabalhando em baixa latitude, né, porque é a América do Sul. Mas quando a gente chega, vamos pensar lá no Polo Norte, a gente vai ter o inverso. Vamos pegar lá na Europa? Então vamos pensar aqui que aqui é a Europa. E aqui a Europa ela tá em latitudes muito altas, tá? Latitudes mais altas. E aí, ele fala pra mim que aqui é mais chuvoso e aqui é menos chuvoso. Então, é isso que ele proporcionou de informação pra gente. Um pouquinho confuso, mas foi isso que ele proporcionou pra gente, tá? E ele pergunta pra gente o motivo do porquê nas latitudes, nas pequenas latitudes, nas baixas latitudes, essas áreas aqui elas vão ser menos chuvosas, mas essas áreas aqui vão ser mais chuvosas. Tá? Em compensação de latitudes mais altas, a gente vai ter mais chuvoso no lado ocidental e no lado oriental eu vou ter menos chuvas. Bem, gente, uma boa explicação é o spoiler que eu acabei de dar. São as correntes marítmicas. Por exemplo, aqui eu tenho a corrente marítmica de Humboldt e a corrente marítmica de Humboldt ela é muito fria. Em compensação, aqui eu tenho uma corrente marítmica também, tá? Que é a corrente marítmica de Falkland. Mas ela vai atuar pelo menos ali até o iniciozinho do Rio de Janeiro, tá? Ela atua muito no sul do Brasil, mas ela é bem fraca durante todo o ano. No inverno ela ganha mais força, mas a principal corrente da América do Sul, do lado oriental, é a corrente do Brasil, que é uma corrente quente. Corrente do Brasil, que é uma corrente quente.
E aquilo que eu falei para vocês, correntes quentes eu tenho maior evaporação do oceano. Maior evaporação do oceano eu tenho mais chuvas. O inverso acontece quando eu tenho corrente fria. Então eu tenho uma corrente fria, então tenho menos evaporação. Isso aqui já vai explicar pra gente, isso se repete em outras correntes. Isso se repete em outras áreas continentais, seja no continente africano, seja na Austrália, etc. E aí, o que explicaria esse caso aqui? Aqui, vamos pensar, aqui por meio de mapa, para ficar mais fácil, né? A gente tem aqui corrente do Brasil, e ele fala pra gente que próximos às baixas latitudes, né, a gente tem áreas mais chuvosas do lado oriental do que do lado ocidental, tá? Em compensação, quando a gente chega às mais altas latitudes, essa tem uma tendência inversa, tá? E o que acontece? Porque enquanto aqui vai ser mais chuvoso e aqui vai ser menos chuvoso, aqui vai ser mais chuvoso por causa da interferência de correntes marítimas quentes, tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, gente. A gente também não pode somente considerar as correntes marítimas. Por exemplo, aqui na Euroásia, a gente tem um continente gigantesco, né? Porque a gente está pegando. A gente, na verdade, tem todo o continente europeu, o asiático, que é gigante. Então, a gente vai ter uma influência muito grande da continentalidade, da maritimidade, mas principalmente da continentalidade. Então, isso também vai fazer com que essas áreas aqui elas sejam mais chuvosas e, em compensação, essas aqui as menos chuvosas. Mas, por exemplo, essa área aqui ela vai ser menos chuvosa, mas por quê? Porque tem uma interferência importante de correntes marítimas frias, tá? Então, é importante aí a gente pensar que as chuvas, elas são muito determinadas, assim, em primeiro lugar, elas são muito determinadas por massas de ar, tá? Mas as massas de ar, elas são influenciadas diretamente pelas correntes marítimas, tá bom? Então, temos aqui uma questão que ela é difícil, porque você tem que conhecer fatores, elementos e a dinâmica que acontece entre esses fatores, tá bom? Então, ele pergunta o padrão de distribuição das chuvas descrito no fragmento acima se deve à ação do quê? Das correntes marítimas. Perceba que ele não colocou massa de ar, porque poderia também ser massa de ar aqui, tá? Poderia ter essa resposta aí, no caso, se tivesse, a gente estaria com duplo gabarito. Então, ele não deixou dúvidas pra gente em relação a qual seria a questão correta. Dos ventos alísios, não, para quem não se lembra, os ventos alísios, eles são ventos que saem dos trópicos, ou seja, do trópico de Câncer em direção à linha do Equador e do trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. Aqui a gente tem o alísio do Nordeste, aqui eu tenho o alísio do Nordeste e aqui eu tenho alísio do Sudeste, tá? Então, tenho esses dois alísios. Então, os ventos alísios, os ventos constantes, eles saem dessas zonas de alta pressão que existem nos trópicos e vão em direção à zona de convergência intertropical, que é uma zona de baixa pressão. Então, meio suga mesmo esses ventos dessas áreas de alta pressão, tá? Então, aqui está dispersando o vento, aqui está chegando o vento. Ok, são ventos úmidos também, bastante importante. Das frentes polares, gente, frente polar, eu não vou ter muita chuva, tá? Porque eu vou ter menos evaporação, tá? Por exemplo, vou dar aqui pra vocês, aqui na Inglaterra, não é na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, né, na Itália, não é muito costumeiro nevar, tá? Não neva muito, é muito difícil ter neve de fato, tá? Nesses lugares. Mas por quê? Porque há a interferência de correntes quentes, que não deixa chegar a esse ponto de neve, tá? Mas aí, em compensação, o que acontece? Vai chover mais, tá? Então, exatamente, são lugares bastante chuvosos, né? Ok, então aqui, gabarito letra C, dos ciclones subtropicais. Aqui, eu até poderia ter, né, os ciclones subtropicais, mas e as outras áreas? Como que eu explicaria isso? E das zonas de convergência intertropical, também não tem, vocês poderiam ficar em dúvida nessa, mas eu não conseguiria explicar para as outras áreas, tá? Por exemplo, para as áreas de maiores latitudes, a questão da chuva. Porque você poderia chegar para mim e explicar, professora, mas na zona de convergência intertropical,
eu vou ter mais chuvas mesmo? Vou, porque a gente vai ter, né, esses ventos alísios chegando, que são ventos úmidos. Mas e as outras áreas? Como eu explico chuva nas outras áreas, tá? Então, ele aqui só explicaria em partes. Ok, então aqui, gabarito da 1, letra C, bora para 2. Vamos aqui para a questão número 2, e aqui a gente tem verdadeiro ou falso. Gente, esse verdadeiro ou falso aqui, ele vai ser um modelo de questão que vai se repetir o tempo inteiro, tá? E ela pode se tornar um pouquinho difícil, porque na mesma questão a gente pode ter diversos temas. Por exemplo, quando eu chego e vejo que a maior parte das águas residuais retornam ao ambiente pós-tratamento adequado, ele está falando sobre o ciclo da água. A Ásia é o continente com maior participação das terras irrigadas no total de terras agrícolas. A gente está falando de uso da água, claro, né? Aqui a questão, ela tem um tema água, tem um tema recursos hídricos, mas, por exemplo, eu estou falando de agricultura, água e agricultura. E na 3 eu estou falando de água e indústria. Então, assim, é um conhecimento que é um pouquinho mais expandido, mas bora lá. Bem público por excelência, a água se transformou em um bem mercantil em virtude do aumento da demanda e dos custos cada vez mais elevados de captação, distribuição e tratamento, sobretudo a partir do meado do século XX. Hoje, gente, a água ela é vista como uma commodity, ela é vista como uma mercadoria, tá? Isso é extremamente importante. Tanto que diversos autores, eles destacam que os conflitos do século XXI, pro final do século XXI, do século XXII, serão provavelmente hidroconflitos. E a gente já tem diversos hidroconflitos acontecendo na atualidade, né? Hidroconflitos que envolvem o Rio Nilo, que envolvem o Rio Ganges, que envolve o Rio Indo, que envolve o Rio Mekong na China, que envolve o Rio Jordão, né, no Oriente Médio. Então, assim, já temos diversos hidroconflitos acontecendo e a tendência é aumentar cada vez mais, exatamente porque a gente tem sempre uma demanda por água e às vezes essa demanda ela não é suprida e no caso a água ela é distribuída de forma desigual no mundo, né? Então eu tenho uma demanda e eu não tenho aquele recurso de fato, tá? Sobre o uso de água doce no mundo, analise as afirmações. A maior parte das águas residuais retornam ao ambiente após tratamento adequado. O que seriam águas residuais? É a água que sobra depois de ser usada. Então ali eu tenho um processo produtivo que vai utilizar uma quantidade de água X. Mas nem toda aquela quantidade, nem 100% daquela quantidade de água, ela foi utilizada. Então, parte dela sobra. É o que a gente chama de tratamento residual, água residual. E aí ele está falando aqui que a maior parte das águas residuais retorna ao ambiente. Gente, não, tá? Também porque não tem tratamento adequado. Isso é uma das grandes problemáticas que nós temos na atualidade, né? Esse não tratamento das águas, tá? Então a maior parte das águas residuais não retorna ao ambiente. O ideal seria que retornasse ao ambiente para que a gente pudesse ali, né, movimentar mais o ciclo da água, ajudar o meio ambiente de um modo geral, né? Porque a gente consome mais do que... a gente consome numa velocidade mais rápida do que a natureza tem de repor aquela água no ciclo da água, tá bom? Então essa aqui já é falsa, tá? Então, não, a maior parte não. Então a menor parte, uma parte muito pequena, de fato retorna ao ambiente. A Ásia é o continente com maior participação das terras irrigadas no total de terras agrícolas. Verdadeiro, né? A gente não pode esquecer que a Ásia é o maior continente que nós temos e só por uma questão quantitativa a gente já tem, né, a Ásia como a maior participação das terras irrigadas. Outra coisa, né? A Ásia, quando a gente vai ali analisar os países, de fato a gente percebe que dentro da economia dos países, a questão da agricultura, da pecuária, ela é muito forte, tá? Então, olhando ali para o Sudeste Asiático, uma das primeiras coisas que a gente lembra quando fala sobre o Sudeste Asiático e economia do Sudeste Asiático é a questão das terras irrigadas, tá? Então, aqui, verdadeira, tá? O setor industrial é responsável pela maior parte do consumo de água doce. Não é a agricultura. A gente tem aí por volta de 70% da água consumida é consumida pelos sistemas de irrigação.
e muitas vezes por sistemas de irrigação totalmente ineficiente, que acaba gastando mais água do que deveria, tá? Então essa aqui é falso, somente a 2 está certa. Gabarito letra B. Essa questão aqui ela foi mais fácil do que a anterior, tá? A exigência, a demanda em termos de conhecimento era menor, tá? Então aqui somente a 2 estava correta. Bora para a próxima. Mais uma questãozinha aí de verdadeiro ou falso, de quais alternativas estão corretas ou não. Aqui nós temos, como parte do ciclo global de carbono, a cobertura florestal é um valioso indicador de saúde climática. Primeira questão que a gente teve foi uma questão de clima. Segunda questão sobre água. Duas questões associadas à geografia física, tá? E aqui ele está falando sobre cobertura vegetal, ele está falando sobre vegetação, ele está falando sobre bioma. Ou seja, mais uma questão de geografia física, tá? Ou seja, a gente não pode negligenciar os nossos estudos sobre geografia física, porque pode ser aí questões importantes e que vão dar aí a nossa aprovação, tá? Ele fala que a vegetação, a cobertura florestal, ela faz parte do ciclo global de carbono. Mas por que ele fala sobre isso? A gente sabe que no sistema de fotossíntese, a floresta, a vegetação, né, ela utiliza o carbono. Lembrando que carbono, dióxido de carbono, é um produto da queima de combustíveis fósseis. É um produto que a gente chama de gás do efeito estufa. Então, por isso que a gente diz que a vegetação, a cobertura florestal, ela é um indicador da saúde climática. Porque se eu tiver mais cobertura vegetal, se eu tiver mais cobertura florestal, significa que eu vou ter uma reciclagem muito maior desse carbono. Esse carbono que está sendo aí produzido na atmosfera através do consumo desenfreado de combustíveis fósseis, vai ser utilizado e que pode regular e diminuir esse carbono, tá? Então, quanto mais floresta, melhor. É por isso, gente, que nós temos estruturados no mundo um mercado de carbono. Países que têm mais florestas, eles muitas vezes, né, podem emitir mais carbono, poluir mais em termos de carbono do que outros países, tá? De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a cobertura florestal mundial abrange mais de 4 milhões de hectares, cerca de 30% da superfície total das terras emersas. Vamos lá, considerando a distribuição atual da cobertura florestal e suas alterações, quando ele fala sobre alterações, gente, ele está falando sobre desmatamento. Então ele quer a distribuição atual da cobertura florestal e o desmatamento em escala mundial nas primeiras décadas do século XX. Lembrando que foi no início do século XX que diversos países se industrializaram, né? Principalmente aí os países subdesenvolvidos e emergentes. O Brasil está entre os 5 países com maior superfície florestal do mundo, verdadeiro, né? A floresta amazônica aí, ela é a maior floresta equatorial do mundo. Lembrando que tanto ela quanto a Mata Atlântica são coberturas florestais, apesar aí da floresta Mata Atlântica, ela já ter sido desmatada mais de 90%, tá? Então, mais de 90% da cobertura nativa, da cobertura original da Mata Atlântica já foi desmatada, já foi devastada. Então, isso aí já é verdadeiro. O que a gente faz? A gente elimina, né? Então, elimina a letra A e a gente elimina a letra E, tá bom? Vamos lá. Nas 2 primeiras décadas do século XX, houve um aumento da superfície florestal. Muito fácil, gente, essa. Não, houve uma diminuição. Então, tá percebendo que quando a gente tem o verdadeiro ou falso, né? Essas 2 questões aqui, elas foram, veja aí qual é verdadeiro ou falso, elas foram mais fáceis do que aquela que era mais simples, não tinha aí o verdadeiro ou falso. E muitas vezes a gente trabalhava com um errinho só de uma questão, de uma palavra, quer dizer. Então, uma palavra ali estava errada e ela anulava toda a frase, tá? Então, nas 2 primeiras décadas do século XX, houve a diminuição. Então, essa aí já é falsa. Se essa aí já é falsa, então a B já não pode ser. Entre as zonas climáticas, a zona temperada é a que possui o maior percentual de cobertura florestal do planeta. Aqui vocês poderiam ficar em dúvida, é claro, porque aqui é um conhecimento, mas a maior parte das florestas do mundo, né, floresta amazônica, floresta do Congo e tal,
elas estão onde? Elas não estão na zona temperada. Elas estão na zona intertropical. Elas estão... Ah, professora, mas na zona temperada tem floresta. De fato, tem floresta, que são as florestas temperadas, que são as florestas coníferas, tá? Mas as florestas temperadas, as matas araucárias, as florestas coníferas, mas onde a gente vai ter maior percentual de cobertura florestal são as coberturas ombrófilas densas, tá? E essas coberturas ombrófilas densas, né, que são as florestas pluviais densas, é na zona intertropical. Então essa aqui também é falsa, gabarito, letra D de dado, tá? É isso, gente. Tá vendo? Aqui era uma questão simples, mas de uma certa maneira, a última questão poderia deixar vocês aí em dúvida, tá? Até mesmo porque vocês teriam que saber quais são as zonas térmicas que nós temos e como que se dá a distribuição da cobertura florestal no planeta em relação às zonas térmicas. Quanto mais afastado eu tô da linha do Equador, menos densa a minha floresta, a minha vegetação, ela vai ser, tá bom? Então aqui, gabarito letra D. Aqui já mudou completamente, né? A gente estava falando de geografia física, passou para geopolítica, né? Logo bati meu olho aqui, eu já vi uma nova ordem mundial, já vi uma China aqui, provavelmente tem que ter ali um Estados Unidos, mas a geopolítica dos Estados Unidos. Então bora lá ver que agora a gente partiu para relações internacionais, falar sobre geopolítica. Ele fala o seguinte: a queda do Muro de Berlim em 1989 marcou simbolicamente o fim do período da Guerra Fria. Lembrando, gente, que vão ter outros autores que vão dizer que, na verdade, o fim da Guerra Fria ele vai ser em 1991, quando a gente tem o fim da União Soviética. Só que todo mundo já sabia que a União Soviética ela já ia acabar. Assim, era uma coisa bastante... Era algo bastante marcante na geopolítica mundial, que já tinha assim, uma ideia de que a União Soviética ela não aguentaria, né, os próximos anos. Também porque há mais de uma década ela já vinha dando indícios que ela não conseguiria permanecer na sua hegemonia. Na verdade, talvez, já se pensava em fim de Guerra Fria, porém nunca se pensou, na verdade, que a União Soviética, como ela era, acabaria de fato, né? Mas, tá, a gente poderia botar aí tanto 1989, com a queda do Muro de Berlim, até mesmo porque, gente, o Muro de Berlim, ele separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e nada mais era do que um simbolismo dessa divisão, dessa bipolaridade que se vivia o mundo da Guerra Fria, tá? Aí ele fala, marcou simbolicamente o fim do período da Guerra Fria e o acaso da ordem bipolar que articulou o mundo no pós-guerra. Sobre a nova ordem mundial, né? Quando a gente tinha a Guerra Fria, a gente tinha a velha ordem mundial. Quando acaba a Guerra Fria, a gente então começa a nova ordem mundial. E na verdade a gente tem dois grandes momentos dessa nova ordem mundial. Vou botar no 1991, tá? Porque eu prefiro trazer esse ponto do fim da União Soviética. Mas de 1991 até 2001, a gente viveu basicamente uma unipolaridade dos Estados Unidos, tá? Uma unipolaridade dos Estados Unidos. Não havia ali, de fato, nenhum país que conseguia, né, fazer oposição aos Estados Unidos. Por que a gente fala 2001? Porque em 2001 a gente teve o atentado dos 11 de setembro, tá? E quando a gente teve o atentado dos 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, que foi os atentados ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, o mundo percebeu a fragilidade dos Estados Unidos. Porque, assim, o país que é hegemônico, que é o coração geopolítico do planeta, como que ele deixa 4 aviões serem sequestrados? E assim, 4 aviões que foram sequestrados e ainda entraram em espaço aéreo. Como que ele permitiu isso? Isso só foi possível porque havia uma fragilidade geopolítica. Havia ali alguma estrutura que permitiu isso. E é nesse momento em que a gente começa a olhar para o mundo a partir de um outro viés,
que é um mundo multipolar, tá? Então aqui, ó, 2023, 2024, dependendo do dia aí que você está vendo esse vídeo, a gente vive um mundo multipolar. Tem autores ainda que vão dizer que a gente vive um mundo unimultipolar, mas esse uni aqui, ele é porque somente os Estados Unidos têm uma unipolaridade em termos militares, mas geopolítico e econômicos nós temos diversos países, tá? A gente tem múltiplos polos de poder. Porque na Guerra Fria, a gente tinha aqui um mundo bipolar, que eram dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí os países, eles se alinhavam com um ou com outros, tá? Demorou, por exemplo, para a gente ter um movimento dos não alinhados. O movimento dos não alinhados é de 1961, tá? Então demorou para a gente ter, de fato, países que não queriam se alinhar nem com um nem com o outro. Mas o mundo era bipolar. Então, quando a gente tem ali em 91, que os Estados Unidos sai como o grande vencedor da Guerra Fria, não tem nenhum outro país que faça oposição aos Estados Unidos, os Estados Unidos se posiciona ali na geopolítica internacional como unipolar, só tem um polo de poder, que é os Estados Unidos. Mas, percebendo essa fragilidade, né, que talvez ele não seja tão único polo assim, a gente vai iniciar um mundo de multipolos, né? Inicialmente, o Japão vai ter um destaque muito grande, mas logo após a China vai pegar aí a liderança do que seria a oposição aos Estados Unidos. Então a gente tem aí a China como uma grande potência, principalmente uma potência regional. É uma potência asiática, né? E que pode ser sim uma potência global maior do mundo. A China já é a maior potência comercial, segunda maior economia, tá? Investe muito na área militar para deixar para trás essa questão da unimultipolaridade com os Estados Unidos militar. A gente vai ver a Coreia do Sul, a gente vai ver os BRICS, né? A China fazendo parte dos BRICS, esses países emergentes, a Alemanha, a Índia. Então vão aparecer, né, aqui os BRICS, China e Índia, vão aparecer bem forte. Esses países vão aparecer bem forte para fazer oposição aos Estados Unidos. É claro, gente, que quando a gente fala sobre a maior potência, né, a maior hegemonia geopolítica, a gente ainda vai falar dos Estados Unidos, mas, né, outros polos de poder estão limitando a hegemonia desse país, tá? E diversos geopolíticos já falam que para o futuro, né, pelo menos até o fim do século XXI, os Estados Unidos vão perder a posição, né, de liderança. No plano militar, a China desempenha um papel de potência regional. Como eu falei para vocês, a China está investindo muito na área militar, tá? A presença de outros polos de poder geopolítico limita a hegemonia norte-americana, claro, né? Principalmente a China, tá? Muito se fala se a gente talvez não estaria vivendo uma segunda Guerra Fria. E essa segunda Guerra Fria estaria sendo pautada aí em dois grandes polos, que seriam os Estados Unidos e a China, tá? As rendas das exportações de combustíveis fósseis constituem um alicerce. Olha, saiu e foi falar ali sobre economia para o projeto russo de restauração de sua influência mundial, né? Principalmente exportação de gás. A gente viu, esse aqui também é verdadeiro, então todas são verdadeiras, gabarito letra E. A gente viu que a carta que a Rússia tinha na manga em relação à guerra da Ucrânia era exatamente o gás vendido para a Europa. Primeira coisa que ele fez foi cortar fornecimento de gás, atrapalhar, né, o fornecimento desses combustíveis. Então, é uma carta na manga que a Rússia tem, tá? E que pode ajudá-la, assim, se o mundo não fizer uma transição energética rápida, pode colocar, sim, o mundo, né, de uma certa maneira, principalmente a Europa, subordinada à Rússia, tá bom? E, por fim, vamos aqui fazer mais uma questão, fala sobre geografia humana, que é sobre população. Então, assim, gente, percebemos uma coisa. Gosta de geografia física, gosta de geografia humana, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai ver outros tipos de questões
tá? Mas percebemos que, assim, tá bastante igualado, né? A gente pegou 3 questões de geografia física, 2 questões de geografia humana, falamos já sobre geopolítica, e aí geopolítica é um tema bastante usual. Aqui vamos falar sobre população, tá? Que, de uma certa maneira, tá ali no top 3 de qualquer questão, de qualquer prova que tem geografia, tá? Urbanização, população e industrialização tá no agricultura, né? Vamos pegar ali industrialização, urbanização junto e agricultura como top 3 de geografia humana, tá? Então, tem que saber. População mundial atual é mais de 3 vezes maior do que aquela registrada em meados do século XX. Está falando sobre o crescimento da população mundial. Isso gera uma preocupação desde o século XVIII. É por isso que surgem as teorias demográficas, né? E de acordo com as previsões da ONU, alcança a cifra de 8 bilhões de pessoas